Fala, querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, sou professor de Geografia, professor de Humanas, mas hoje eu venho conversar contigo sobre o nosso novo componente curricular e muito importante que a sociedade pede, que é cidadania digital. Tá? E hoje eu venho conversar contigo, meu querido estudante, sobre um dos elementos mais importantes quando nós falamos hoje de tecnologia digital, quando falamos hoje de interação tecnológica, que é a questão dos direitos e deveres dentro das redes sociais. Muita gente, ainda em pleno 2025, acredita que a internet e as redes sociais são um campo sem lei, ou seja, eu posso falar o que eu quero, eu posso postar o que eu quero, isso sem consequências. E isso é um grande erro. Dentro do campo tecnológico, dentro do campo das redes sociais, dentro do campo da internet, existem direitos, existem deveres, existe etiqueta e existem riscos. Tá? E hoje a gente está vivenciando, né, a nossa sociedade hoje emerge, né, esse debate, porque a gente está tendo muito problema enquanto sociedade em relação a o não respeito, né, dentro do ponto de vista de informações falsas, né, fake news, discursos de ódio, né, muitas vezes, cyberbullying, coisas que estão inseridas dentro desse rol, né, de respeito e principalmente da falta do respeito, tá? Então, hoje a discussão ela é muito bacana, ela é muito atual e vem comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, tá? O que são direitos e deveres digitais, gente, tá? É importante a gente ter em mente que eu volto a frisar isso, eu vou falar isso muito nessa aula, gente, tá? O campo digital não é terra sem lei, como a gente diz no popular, tá? Então a gente pensa, vou para a internet, eu posso postar o que eu quero, eu posso falar o que eu quero, verdade, mentira. Não é bem assim, sem consequências. Você até pode falar, mas você vai precisar responder por isso, tá certo? Então, existem sim regramentos importantes que balizam, tá, o bom andamento e o bom relacionamento dentro das redes digitais, das redes tecnológicas, tá? Então, nesse campo, a cidadania digital enquanto componente curricular, e não apenas componente, mas como perspectiva enquanto de elemento social, gente, ela vai discutir o uso responsável, o uso ético e seguro dessas tecnologias digitais. E eu estou batendo muito nesse campo do ponto de vista do digital, que está obviamente inserido na esfera da comunicação, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Tá? Então, a cidadania digital ela tem por objetivo discutir isso, garantindo direitos e cumprindo deveres. E muita atenção, gente. Cumprir o dever não é uma opção, é uma obrigação, tá? Tanto no campo presencial, quanto também no campo virtual, né? Eu faço uma relaçãozinha rápida em relação a isso. Muita gente fala assim, educação no trânsito. Gente, existe educação. Tá? A educação no trânsito ela só reflete as características educacionais gerais. Então, se a pessoa vai para dentro do carro e xinga, buzina, age de maneira não ética, isso não é especificamente porque é uma educação específica de trânsito, é um problema educacional geral. É a mesma coisa no campo virtual, gente. Tá? Não existe separação entre educação geral e educação no campo virtual. Você precisa respeitar, tá? E cumprir os mesmos deveres em um campo e outro. Tá? E é muito importante frisar, né? Com a crescente digitalização, né? O acesso cada vez maior, mais facilitado, é importante compreender os impactos das ações nesse ambiente online, das suas ações, né, enquanto elemento social, tá certo? Para convivência saudável e principalmente segura daqueles que têm acesso, né, às suas opiniões e informações e, obviamente, da sua segurança, belezinha? Então, isso é um campo fundamental. Evoluindo, tá? O que a gente precisa ter em mente quando se fala de direitos digitais? Tá? Os direitos digitais eles vão englobar 3 perspectivas importantes. Opa, aqui, pronto. 3 perspectivas. Tá? Aqui. Não sei. Beleza. Tá? Que são a privacidade e a proteção de dados. Isso é um direito, gente, tá? Garantido, tá? Inclusive por leis como o Marco Civil, tá? Em relação aos usuários. Tá? A liberdade de expressão, mas aqui muito cuidado, isso aqui não é irrestrito. Marcos, irrestrito, deixa eu anotar aqui. Irrestrito, pronto. Marcos, a liberdade de expressão é um direito meu, eu posso falar o que eu quero.
Pode, mas isso não é irrestrito, isso não dá o direito de você falar o que quer na perspectiva de ofensa. Tá? E isso daí vem do nosso direito, vem das nossas leis, gente, tá? Você tem o direito de falar o que quer, mas você se responsabiliza por isso. Por isso nós chamamos, tá, liberdade de expressão, mas não é um campo restrito. E um outro campo importante é o acesso igualitário, justo, equitativo, né, entre as pessoas em relação aos bens digitais, ao campo digital. Vamos aprofundar isso um pouquinho melhor, Marcos, tá? No caso da privacidade e da proteção de dados, tá? É um direito muito importante, como eu já disse para vocês, é um direito fundamental que se garante aos indivíduos, e aí muito importante, o controle, palavra-chave, sobre suas informações pessoais. E isso aqui, gente, a informação pessoal hoje, ela é o grande ouro da sociedade moderna, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de quarta revolução industrial, o principal elemento de disputa hoje são isso aqui, ó, dados informacionais. Não à toa, gente, grandes nações hoje do ponto tecnológico estão disputando a unhas e dentes quem vai ter os principais sites, plataformas de divulgação de conhecimento. Eu vou dar o exemplo para vocês aqui do caso do ChatGPT versus o DeepSeek, tá? DeepSeek, acho que é isso, tá? ChatGPT é uma empresa norte-americana, DeepSeek empresa chinesa, né? Por quê? Porque quem fornece a informação fornece a sua perspectiva teórica de verdade, tá? Então hoje, gente, os dados das pessoas são valiosíssimos, tá? Empresas literalmente pagam para outras para ter acesso a essas suas informações pessoais, que vão dizer, por exemplo, se tu tem direito a crédito bancário, vão passar, por exemplo, os teus interesses, tá certo? E, obviamente, tudo isso é muito bem pensado dentro de uma lógica comercial, tá? Existe uma frase que fala muito importante, ela diz muito sobre essa questão da proteção de dados e da privacidade. Muita gente pensa que o campo das redes sociais é um campo de graça, né? E existe uma frase cunhada que fala o seguinte: se você não paga por uma mercadoria, atente-se, porque a mercadoria é você, tá? Como assim, Marcos? Dentro dos campos das redes sociais, gente, as informações pessoais, elas são nossas mercadorias importantes, tá? E esses dados, eles são vendidos para empresas e os nossos acessos hoje, por exemplo, de plataformas digitais, eles captam os nossos gostos, captam os nossos hábitos e, obviamente, começam a direcionar informações específicas a partir disso, né? Então, quando você abre, por exemplo, o seu Instagram, tá? E você, olha, veio uma mensagem aqui para mim de algo que interessa, não foi aleatório. Isso foi um sistema, gente, que capta informações, tá? E direciona informações específicas para vocês. É o que a gente chama do algoritmo de conhecimento, tá? E no caso, hoje, a lei, ela busca justamente proteger usuários em relação a esse elemento excessivo, né? De você se tornar uma mercadoria a todo momento, sendo bombardeado por questões de consumo. Tá? Então é a proteção contra o uso indevido e não autorizado. O uso indevido, a gente tem casos recentes agora, né, de, por exemplo, da proteção de dados, né, da questão dos consignados aí dos idosos, né, que foram feitos, né, uma questão hoje que urge em termos nacionais, né, em relação aí à questão dos consignados e tal, que muitos idosos estavam tendo consignados, parte de seus salários sendo descontados a partir dos seus dados pessoais, né, que foram ali, obviamente, utilizados de forma indevida, né, lesando essas pessoas, tá? E, obviamente, não autorizado. E existem leis específicas importantes que falam sobre isso, gente, tá? Sobre o acesso e sobre o cuidado que é necessário com a proteção de dados. E a mais importante delas é a Lei Geral da Proteção de Dados, que responsabiliza, gente, principalmente empresas, tá? Que têm acesso aos nossos dados pessoais, que tenham cuidado com isso, tá? Não se pode vender, compartilhar essas informações de maneira aleatória, tá certo? CPF, RG, gosto, vixe, sim, na mão de alguns, isso daí pode dar problema, tá? Outro ponto importante dos direitos digitais, aqui muito importante, já até citei, é a liberdade de expressão. E aí, muita atenção, liberdade de expressão é um direito constitucional, como eu falei anteriormente, isso aqui está balizado na nossa Constituição Federal de 1988, tá? Permite aos indivíduos manifestarem suas opiniões e ideias, e obviamente no campo presencial como no campo digital, mas eu faço, tá, uma
um adendo muito importante, que essa liberdade não é um direito absoluto, não é irrestrita, tá? Perante a própria Constituição Federal, você pode falar aquilo que pensa, mas você também se responsabiliza, tá? Muita atenção. Deixa eu botar para cá para não escrever aqui em cima de Manel. Peraí. Vou botar aqui assim. Puxar mais para cá. Você tem responsabilidade. Responsabiliza. Pronto. Tá? Você tem responsabilidade sobre aquilo que você fala, gente, tá? E principalmente para pessoas que às vezes falam o que querem, mas sem pensar nas consequências, é importante ter um cuidado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de divulgação de fake news, divulgação de mentiras, por exemplo, em redes sociais, isso pode gerar consequências legais, gente, tá certo? Como, por exemplo, processos, tá, administrativos e penais. Então, muita atenção. A liberdade de expressão não é restrita, ela, ao mesmo tempo que garante a liberdade de você falar, ela também garante o direito de quem, por exemplo, foi citado, se defender, tá? Então, você se responsabiliza por aquilo que fala e, obviamente, isso está dentro da responsabilidade civil, beleza? É um direito importante. Evoluindo sobre esse aspecto, outro elemento importante é o acesso igualitário, né? Isso aqui, na realidade, ainda é um grande, né? A gente sabe, é um grande desafio, né? Um grande entrave, isso a nível ainda de país, né? A nível de Brasil. A gente já falou em outras aulas que o acesso a esses meios tecnológicos, ele é seletivo, nós sabemos disso. O acesso ao capital, o acesso ao financeiro, ainda é um elemento determinante para garantir aqueles que têm mais acesso ou menos acesso. Mas o acesso à internet, o acesso igualitário, gente, é um direito digital, tá certo? A internet é considerada um direito fundamental por permitir o exercício da plena cidadania, o acesso a serviço, a informações essenciais, como educação, saúde e trabalho. Então, não à toa, gente, existe um esforço muito grande de cada vez mais expandir também o acesso desses meios de comunicação dentro de uma perspectiva de igualizar as pessoas, não tornar totalmente igual, mas garantir o acesso à informação de uma maneira, tá certo, mais justa às populações. Tá? Algumas leis falam sobre isso, como a PEC 47 de 21, e obviamente que esse acesso ele gera um impacto social, né, nessas pessoas e um impacto social, obviamente, positivo, beleza? Então, isso é um direito importante. Evoluindo, agora, vamos para os deveres. Vamos falar sobre eles. A gente falou direito, né? Mas para ter dever, direito tem que ter dever. E isso aqui, gente, como eu frisei já nos slides anteriores, os deveres digitais, eles são obrigações. Tá certo? É uma obrigação. Você precisa seguir isso aqui, tá? Não é opcional, não. E quais são os deveres digitais que a gente precisa estar muito atento? Primeiro deles, o respeito às normas legais. Tá? O que coloca por terra essa ideia de que a internet é uma terra sem lei, não é. Existem regramentos e o descumprimento desses regramentos gera consequências. A etiqueta digital, que é denominado de netiqueta, tá certo? E, obviamente, como eu disse para você, a responsabilidade nas ações daquilo que se faz no campo digital. Vamos lá. Respeito às normas legais. Existem leis importantes no Brasil que vão estabelecer os regramentos dentro das redes tecnológicas e digitais e, obviamente, vão impactar nesses deveres. Uma delas muito importante é o Marco Civil da Internet, que foi proposta em 2014, né, a Lei 12.965/14, que estabelece aí regramentos, deveres, direitos de usuários e empresas sobre o acesso à internet, estabelecendo regras, né, convívio aí, principalmente ético, sobre esses entes. Tá? Uma outra lei muito importante que chamou muita atenção foi a Lei Carolina Dickmann, né? A atriz que teve em determinado ano seu celular invadido, né, ciberneticamente, e ela teve fotos suas íntimas, né, retiradas desse aparelho e divulgadas nas redes sociais, tá certo? Na internet, né? E isso, obviamente, não é um caso isolado. Infelizmente, né, o acesso aí, a gente cruza isso aqui muito com a questão da privacidade
Isso é um grande problema hoje, né? Muitas pessoas já tiveram a sua privacidade, a sua intimidade expostas, né? E a partir do caso da Carolina Dickmann, né, foi feita justamente uma lei que estabelece consequências para quem pratica esse tipo de ato, né, gente? De divulgar fotos, né, que expõem a intimidade e a privacidade das pessoas, a lei Carolina Dickmann, tá? Um outro ponto importante que os deveres digitais chamam a atenção é para o cuidado e a atenção ao cyberbullying e ao discurso de ódio, tá certo? Ou seja, você pode sim ser responsabilizado pelo cyberbullying e discurso de ódio. O que é o cyberbullying? É utilizar as redes sociais para a prática, por exemplo, de chacota contra alguém, né, que é o que a gente chama de bullying, né, isso muitas vezes acontece, por exemplo, em ferramentas como, por exemplo, o Instagram, né, ou, por exemplo, o próprio Facebook, no WhatsApp, são elementos de cyberbullying. Você utiliza os meios tecnológicos de comunicação para difamar, né, para poder achincalhar alguém. Isso é o que a gente chama de cyberbullying. E o discurso de ódio é utilizar as redes sociais, né, para propagar, né, obviamente, perspectivas, né, contra grupos sociais, grupos minoritários, por exemplo, né, proferindo ofensas, né, que inclusive podem ser psicológicas, mas podem gerar, por exemplo, a violência física, né? Então, o discurso de ódio hoje é um campo muito importante a ser discutido, né, dentro da nossa sociedade. Belezinha? Evoluindo, a etiqueta digital, que é o que nós chamamos no campo da tecnologia de netiqueta, ela orienta, gente, tá, ao comportamento étnico, ao comportamento ético dentro das redes sociais, ou seja, principalmente o respeito, tá, de maneira geral, a opiniões opostas, até vou anotar aqui, mas não vou anotar não, opiniões opostas, por exemplo, tá certo? A perspectiva do outro, né, quando a gente fala de um convívio ético, é o respeito sobre os valores, sobre as normas e sobre as diferenças, principalmente, tá? E novamente, volta em voga o respeito à privacidade alheia, que a gente já discutiu isso, inclusive, né? Que esse desrespeito, não compromisso com essa característica gera punições, e a contribuição positiva, né? Utilizar as redes sociais, essa maior interação, com o intuito de somar com outros, né? Trazer perspectivas novas que acrescentem, né, no outro. Então, isso são regramentos importantes dentro das redes sociais, tá? Do respeito à opinião oposta, da privacidade alheia e a contribuição positiva, né? Sempre buscando acrescentar. E para a gente fechar, né, antes de ir para as nossas questões, a responsabilidade, né? A internet, no campo das tecnologias, nós temos sim responsabilidades nas nossas ações, tá? Então, aqui vale de muita atenção ter cuidado, principalmente, sobre fake news, não divulgar fake news. E como é que eu combato fake news? Principalmente, gente, fazendo um exercício simples, verificando as informações, tá? Não simplesmente compartilhando, né? Recebi um vídeo tal, me interessa, eu já compartilho. Cheque essas informações, veja se isso é verdade mesmo, tá certo? Veja se não foi deturpada a informação. Isso é um campo importante. E isso, obviamente, impacta, né, na questão das postagens, né, tanto de reputação pessoal quanto reputação política. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né, em relação ao que é que a gente posta, né? E outro ponto importante é o respeito aos direitos autorais, né? A gente está tendo hoje problemas hoje com a facilitação na informação, principalmente de sistemas hoje que facilitam a produção, né, acadêmica, por exemplo, e muitas pessoas estão utilizando essas ferramentas simplesmente para gerar produtos sem fazer uma análise, sem fazer uma adaptação, sem dar o direito, né, aos direitos autorais de quem o produziu. E isso aqui, gente, é um grande problema, tá certo? Tanto nas redes sociais, com o YouTube, por exemplo, trabalhos acadêmicos. Então, é muito importante, é um dever respeitar os direitos autorais sobre produções textuais, sobre imagens, tá certo? É um direito garantido por lei. Finalizando tudo isso, vamos responder pelo menos uma questão para a gente fechar com chave de ouro? Vamos lá, tá? Aqui são os riscos no ambiente digital, só para a gente frisar, né? Ameaças cibernéticas, deepfake, desinformação, exposição excessiva de telas, a gente já discutiu isso na saúde mental, inclusive, exposição indevida, a gente falou bastante sobre isso, que se relaciona com a privacidade, beleza? São alguns riscos que a gente pode encontrar dentro dessas redes sociais e a gente precisa estar atento sobre essas questões. Vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro, vamos lá. O que é um comportamento responsável online? Tá? Letra A.
É compartilhar fake news para engajar seguidores? Isso acontece muito, inclusive, né? Obviamente, gente, que isso aqui não é um comportamento responsável positivo. Na verdade, é um comportamento extremamente negativo e danoso, né? É prejudicial. Letra B é respeitar os direitos e a privacidade dos outros usuários, com certeza, gente, tá? Isso é um comportamento extremamente irresponsável e necessário e é uma obrigação de todos que acessam as redes sociais. Respeitar direitos e a privacidade dos outros, tá? Então, nosso gabarito aí, ó, letra B, só vendo o erro rápido das outras alternativas, publicar informações pessoais em redes públicas, muito cuidado com isso aqui, tá, gente? Publicar suas informações pessoais em redes públicas pode gerar problemas sérios para você de caráter individual. Criar perfis falsos para interagir anonimamente, isso aqui inclusive pode gerar questões envolvendo, tá, processos penais, atenção. Tá certo? Isso aqui entra aí na questão de difamação, de calúnia, tá certo? Criar perfil falso. E letra E, ignorar a denúncia de crimes virtuais. Claro que isso aqui é negativo, tá certo? Se você ignora, você acaba também, de certa forma, né, reforçando que esses crimes virtuais continuem a acontecer. Então é isso, meu querido estudante, olhando aqui para a câmera aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, é algo que a gente vivencia, eu, você, seus pais, a sua família, tá certo? Então a todo momento a gente precisa estar evoluindo. Te espero para as próximas conversas sobre cidadania digital, tem muita coisa bacana ainda para a gente conversar, discutir e pensar. Um forte abraço, valeu, é isso.